Mistério da igreja, ele não somente existe por um simples fato, mas ele existe na igreja para um propósito. O propósito nós vamos começar a ver a partir do versículo 12, e é isso que nós vamos ver aqui na apostila. Observamos alguns pontos importantes nesse texto, que diz a respeito do ministério neotestamentário, ministério do Novo Testamento. Temos os ministérios no Antigo Testamento, que eram ministérios mais migrados, como dos profetas, dos sacerdotes, levitas, e nós temos também o ministério do Novo Testamento, que mais se enquadra nos nossos dias atuais, porque, primeiro, a expressão levita, ela para os nossos dias, ela não se encaixa, algo que você vai aprender aqui agora. A expressão levita é algo que não tem concordância, não pode se encaixar nos nossos dias atuais. Primeiro, a expressão levita significa descendente da tribo de Levi. Se você quiser anotar isso, aqui não está na apostila. A expressão levita, primeiro, é da expressão da tribo de Levi, descendente da tribo de Levi. Quem eram os descendentes da tribo de Levi? Eram nada mais, nada menos do que os obreiros da casa de Deus. Sim, eram aqueles que cantavam, eram aqueles que exerciam a música, mas também eram aqueles que organizavam o tabernáculo, eram aqueles que organizavam o templo. Diz alguns teólogos que eram aqueles que limpavam o altar do holocausto e limpavam também o altar do incenso. Eram aqueles que eram responsáveis pela limpeza do tabernáculo. Então, levita, se for realmente ao pé da letra, levita não é somente aquele que exerce a música. Levita é um diácono, levita é um cooperador, levita é alguém que limpa a igreja, porque encaixa na função dos descendentes de Levi, dos que eram da tribo de Levi. Então, não somente os cantores, os músicos, mas, enfim, os obreiros em geral. Se for usar essa expressão levita, vai se usar a expressão dos obreiros em geral. E outra, segundo termo para a expressão levita, é aquele que flutua, é aquele que voa, né? Então, se for falar que alguém é levita, vai ter que vir então uma levitação, alguém que flutua, alguém que voa. E é impossível, quase impossível, né? Alguém levitar, alguém flutuar. Então, não existe essa expressão levita, né? Se você quer usar um termo bonito para chamar alguém que canta, então você fala cantor, você fala adorador, mas menos levita. É um termo muito usado, mas ao pé da letra e ao certo, nós estamos aqui para falar o certo, né? Talvez se fosse um culto, nós consideraríamos, pastor Clemente, a expressão levita. Mas aqui nós estamos para o certo, e a expressão levita não é uma expressão cordial a ser usada, muito usada, mas precisa ser corrigida, né? Se vai dar alusão a alguém que faz uso da música, então fale músico, cantor, mas não a expressão levita. Então nós vamos discorrer aqui o propósito desse ministério que Paulo vai nos dizer. Do ministério neotestamentário. Primeiro ponto. O ministério, seja qual for, nunca foi uma profissão na antiga aliança. Antiga aliança, nós estamos falando do Antigo Testamento. E muito menos na atual dispensação. O ministério neotestamentário é um dom e uma vocação de Deus. Por isso, o princípio do versículo 11 está escrito: Ele mesmo deu. Ele mesmo quem? O Senhor. O Senhor deu uns para, Ele concedeu, Ele deu. Então o ministério, primeiro, ele não provém de homem, não provém de recursos próprios, e nem muito menos de uma profissão, ainda que infelizmente alguns nos dias atuais considerem o ministério como uma profissão, mas ele nunca pode ser considerado como uma profissão, porque, diga-se de passagem, uma profissão, você logo se profissionaliza, você logo vai atrás, você consegue por seu mérito próprio essa profissão. Porque ministério não é profissão, porque ministério, primeiro, ele é concedido por Deus. Ele concedeu
uns para. E aqui continua a diversidade dos ministérios. Então, antes de tudo, nós precisamos entender que o ministério, ele é dado por Deus. Ele é concedido por Deus. A partir dessa premissa básica, o homem chamado pelo Senhor deve estar consciente de que, primeiro, do Senhor vem a recompensa. Alguém pode ler para mim 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4. Quem achou, pode ler para mim, por favor. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Não por força, olha, observa a expressão de Pedro, não por força, mas voluntariamente. Continua. Nem por porte, ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns. É só até o 4. O 4, até o 4. Finalzinho do 4 aí. Alcançareis o que é o finalzinho do versículo 4 aí? Coroa de glória. Corruptível coroa de glória. Sendo que aquele que exerce o ministério, a recompensa vem do Senhor. E uma recompensa garantida do Senhor é uma incorruptível coroa de glória. Então, primeiro, nós precisamos entender que a recompensa ela vem do Senhor. E segundo, pelo Senhor ele será julgado. Pelo Senhor, aquele que exerce o ministério será julgado. Esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Outro irmão aí, outra irmã, lendo para mim, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quem me julga é o Senhor. Versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também dará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus louvor. O louvor. Cada um de Deus receberá o louvor, a recompensa, e Ele julgará todas as obras. Ele vai julgar todas as obras. Interessante é que o capítulo 3 de 1 Coríntios também vai dizer sobre Deus julgando a obra. Diz aqui no versículo 13, capítulo 3, o versículo 3 vai dizer: a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E para você entender essa parte do permanecer, nós precisamos voltar ao versículo 12, e o versículo 12 vai dizer: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, aí sim a obra de cada um será provada pelo fogo. E as obras de madeira, feno e palha, o fogo vai provar e vai desaparecer. O fogo, se você lançar madeira no fogo, a madeira pega fogo e fica consumida. A palha piorou mais ainda. Verdade. O feno também, colocou no fogo, o fogo deteriora. Porém, Paulo vai dizer sobre 3 argumentos que, se passar pelo fogo, não vai se deteriorar: ouro, prata e pedras preciosas. Às vezes eu fico imaginando esse contexto e pensando o que seria uma obra de madeira, o que seria uma obra de feno, o que seria uma obra de palha, o que seria uma obra desse grau, a qual será aprovada pelo Senhor, mas o Senhor não vai aprovar esta obra, e não haverá como receber recompensa, porque a recompensa só vai poder ser recebida se for provada pelo fogo, e a obra não pode ser queimada pelo fogo, mas a obra tem que resistir pelo fogo.
E aí está escrito, versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como fogo, como pelo fogo. Não sabeis, versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas mesmo assim o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Será salvo somente pela fé em Cristo Jesus. Será salvo simplesmente por aceitar a fé, e não receberá recompensa nenhuma. Diante de uma igreja que será recompensada, não vai ficar bom, irmão, você ficar sem recompensa, você ficar com as mãos vazias. A obra do Senhor no ministério, primeiro, para aquele que trabalha, a recompensa vem do Senhor. O Senhor provará a obra, o Senhor dará a recompensa, e pelo Senhor este será julgado. A obra será julgada pelo Senhor. Existem muitas obras que parecem ser de prata, ouro e pedras preciosas, mas a verdade é de madeira, de feno e de palha. Mas também existem muitas obras que parecem ser de madeira, de feno e de palha, mas que são de ouro, prata e pedras preciosas. Não cabe a nós julgarmos, cabe ao Senhor julgar a obra de cada um. Continuando no texto aqui da apostila. Entendemos então que o ministério é de natureza divina. Por que é de natureza divina? Porque Ele deu uns para, Ele concedeu, e não humana, e também não é própria. Analisando esses dois termos, ou três termos aí que está em negrito, especial aí. Primeiro, a chamada de natureza divina. Porque não é humana. O que seria uma chamada humana? O que seria o ministério humano? Uma chamada dos ministérios dos termos: vem para cá, vem comigo, eu vou te oferecer algo, eu vou te ajudar em algo, vem e eu vou te ajudar, faça e vem para cá. Essa é a chamada humana. Este é o ministério humano, e esse ministério não prevalece. O ministério humano é envolvido sobre propostas, e o Senhor, Ele não trabalha dentro de propostas. Irmão, se Deus tem um ministério na sua vida, passe o tempo que passar, não entre pelo caminho humano. A Bíblia nos fala que Saulo ou Paulo, queira como entenda, a Bíblia nos fala que quando ele foi chamado por Jesus, ele começou a pregar a palavra em Damasco, aonde ele estava indo para Damasco, e ele não conseguiu chegar na beira da estrada, mas mesmo cego, chegou na casa de um homem, e agora Deus mandou Ananias ir lá orar por ele. Depois de tudo isso, que ele ficou livre da sua visão em Damasco, estando em Damasco, ele decidiu pregar a palavra. Paulo, ele estava naquela sede do primeiro amor. Só que a sede do primeiro amor não pode ser para pregar a palavra. A sede do primeiro amor tem que ser em orar, buscar, ler Bíblia, jejuar, consagrar, ir para os montes. Mas Paulo, ele queria pregar. Ele ficou com sede, ele queria pregar, e ele quase foi morto em Damasco. Por quê? Porque quando você faz fora do tempo, você chega até a perder a sua vida. Foi o que Paulo fez. Aí Paulo teve que sair fugitivo de Damasco. Fugiu, porque o povo queria matar ele. E ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém também queria pregar a palavra. Ele estava com sede. Ele queria pregar, ele queria falar. Era um homem muito conhecido, muito douto, tinha muito conhecimento. Ele até tinha o conhecimento, mas ele não tinha graça. Ele não tinha o preparo espiritual. Não adianta só ter o preparo físico, o preparo intelectual, mas não ter o preparo espiritual. Pode muito bem vir alguém aqui e ministrar a voz uma excelentíssima palavra de conhecimento, porque ele é formado, porque ele tem conhecimento, mas muitas vezes ele não vai ter a maneira e o jeito de você receber essa palavra. Por quê? Porque ele não tem a graça, não está preparado espiritualmente.
A palavra, o ministério da igreja, ele tem que ser igual o pão, o bolo dos tempos bíblicos, e principalmente o pão, o bolo que Elias comeu em Sarepta. O pão, o bolo que Elias comeu em Sarepta, segundo 1 Reis capítulo 17, ele tinha duas coisas. Ele tinha farinha, ele tinha azeite. Precisa-se ter essa essência da palavra. A palavra tem que ter farinha e tem que ter azeite. O ministério tem que ser igual o bolo que Elias comeu em Sarepta, que a mulher fez para Elias. Tinha medida certa de farinha e de azeite. Se tiver muito azeite, não fica bom e não tem uma constância. Não tem constância, não vai ter uma forma, só vai ter azeite. E se só tiver farinha, não vai ter gosto. Precisa ter farinha, porque a farinha vai dar a forma da massa. A farinha vai dar a constância, vai ser algo lógico. E o azeite vai dar o gosto. A farinha é a simbologia da palavra. Quando falamos de farinha, falamos de palavra, aquilo que vai dar substância, aquilo que vai dar uma forma. E quando falamos de azeite, falamos de unção, aquilo que vai dar o gosto, aquilo que vai dar o prazer. Muita farinha não vai ter gosto, e muito azeite não vai ter forma nenhuma. Vai ficar gosto demais, vai ficar com gosto muito de azeite. Então tem que ser tudo temperado, equilibrado. Diz-nos a Bíblia, se me for a memória, Paulo vai dizer que a nossa palavra tem que ser temperada. A nossa palavra tem que ser equilibrada, com farinha e com azeite, com a palavra e com a unção. Precisa-se ter o preparo intelectual da palavra, da farinha, mas também tem que ter o preparo do azeite.